Turma do livro Cura e Libertação, José Carlos de Luca, no item 3, para a ambição desmedida, Jesus recomenda: não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Tenham cuidado com todo o tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Me fez lembrar uma historinha que nós escutamos ou lemos para as crianças, eu não lembro bem agora, que fala da mãe que entra numa caverna cheia de ouro, taças, joias, e ela leva o filho junto para poder, eles eram muito pobres, né, para poder recolher o mais de riqueza possível, para tentar depois viver bem, né? A intenção primeira era essa, entrar, disseram que lá dentro daquela caverna tinha uma série de coisas que valiam muito, e a intenção primeira era entrar e pegar o mais que podia para viver bem. Mas quando a mãe entrou na caverna e viu aquele tanto de ouro, de joias, taças, luxo, né? Tudo que ela pensou que ela podia conquistar através daqueles objetos, ela começou a pedir pro moleque: vamos juntar o mais que a gente pode, levar lá fora, a gente volta e pega mais. E era para dar uma volta só. E ficou indo e vindo, e juntando aquele monte de tralha, né? Que custava muito, que valia muito de fato. Só que houve um desmoronamento e a caverna ia se fechar. Aí veio uma voz e falou: junta tudo que for mais precioso para você e sai da caverna. E ela continuou juntando ouro, taça, joia, e o moleque ajudando ela. E aquela voz vinha no ouvido dela: junta aquilo que é mais precioso para você e sai da caverna. Ela continuou juntando, né, ouro, taça. Só que nessa que ela juntou e saiu, a caverna se fechou. E lá dentro ficou o filho dela. Ela juntou realmente aquilo que valia? Ela perdeu, né, o bem maior que ela tinha, que era o filho dela. Quando eu escutei essa história a primeira vez, eu até estava tendo um conflito em casa com o filho, né? Já era na época que ele estava passando pela adolescência. Eu falei: meu Deus, será que eu estou trabalhando demais, né? Trazendo, desculpa, estou gripando, gente. Trazendo sustento para casa, né? Aquela loucura toda de sair de manhã, voltar à tarde, ou sair à tarde, que eu fazia 2 turnos, né? Às vezes a gente pegava às 11 e saía às 7 da noite, ou então eu entrava às 7 e saía às 3 da tarde. De qualquer forma, eram horários ruins para estar com ele. Então, ele estudava. A princípio, né, quando começou o afastamento dele, eu achei que era uma coisa normal de adolescente, mas eu acho que eu sou essa mãe que corri demais atrás do ouro, do sustento, do conforto, do acolhimento, e acabei perdendo o bem maior, o bem mais precioso, que foi o filho. Não que eu perdi ele para coisa errada, não, mas que ele se afastou, né? Ele não quis mais saber do colo da mãe. Eu dei brinquedo, eu dei quarto, eu dei tudo que quis de comer, de vestir. Dei a minha presença, brinquei com ele, tentei ser amiga, ser próxima, mas não foi o suficiente. Eu acho que não, né? Não sei. Até hoje eu não sei direito o que foi que aconteceu. Eu quero que alguém me explique direito, porque até hoje eu fico confusa. Ontem eu fiz um evangelho, e o evangelho falava muito da brandura, da doçura que a pessoa tem que ser, né? Se eu tivesse aprendido quando eu era criança, talvez teria tido outras formas de convivência com pessoas. Mas eu tô aprendendo a duras penas através da polimiose já ser um pouco mais branda, pacífica, doce, meiga. Toda vez que alguém falava: você é tão doce, eu dava risada, né? Porque eu falava: eu doce? Nunca, jamais.
sou estúpida, sou grossa, sou ignorante, sou bem o contrário. Mas aqui ele deixa claro pra gente que tem pessoas que são gananciosas. Não foi o meu caso, eu não trabalhei por ganância, eu não me dediquei ao serviço por ganância. Tinha dois grandes bons motivos para me dedicar ao serviço. Uma era o sustento da casa. E o outro é que eu lidava com crianças, eu lidava com vidas. Então eu tinha que me dedicar ao máximo. Como é que eu vou lidar com vidas, sabendo que aquelas crianças só tinham, muitas das vezes, a mim como referência, aquilo que eu pudesse oferecer para elas, para transformar a vida delas, se eu não oferecesse o melhor? Vai ficar o ano inteiro com 30, 40 crianças sem fazer nada? Não, eu tinha que deitar e minha consciência ficar tranquila. Então tem gente que já não é assim. Eu ando procurando casa e aí eu vejo com os corretores, né? A postura de cada um. Tem aqueles que se deixar vende até a mãe pra gente e fala que é por um bom preço. Mas tem aqueles que falam, não, no caso da senhora é diferente. Porque o meu perfil é assim, eu não posso com barulho, com agitação de pessoas, porque eu não gosto. Mas aí eu já enfio a comorbidade no meio e falo, porque a minha doença também não ajuda muito, né? Se eu ficar num lugar muito movimentado, pode piorar a minha doença. Então eu jogo ela no meio lá, porque se me jogar para um lugar onde tem esses baile funk, eu surto, né? Aí eu deixo os corretores doidos comigo. Falo, tem que ser num lugar silencioso. Mas, em contrapartida, tem que ser num lugar onde tem Uber. Porque já me levaram, né? Já me mostraram fotos de apartamento, de casa lá em Biritibuçu. O lugar é lindo, mas não tem internet, não tem Uber, não tem Mercado Livre. É difícil o acesso. Tem, mas é difícil. Aí eu falo para eles, né? Tem que ser um lugar silencioso, porém que tenha internet. Eu não preciso de comércio, de escola, nada disso. Tudo para mim eu resolvo pela internet. Aí os meninos e as meninas ficam doidos comigo. Aqueles que são mais sérios, mais comprometidos, eles querem o melhor para mim. Mas os que não são, querem vender até a mãe. Né? Não, aqui eu tenho um lugar bom, não sei o que tal. E você vê pelo tom da voz da pessoa, você entende que é ganância. É aquela coisa do afobamento que precisa vender, que precisa ter dinheiro. E perde. Acaba perdendo, porque pessoas que são mais sensíveis, né, sensitivas, melhor dizer, a gente sente quando a pessoa está mentindo, a gente sente quando a pessoa está querendo te enganar. Algumas vezes falha, lógico, nós somos seres humanos, então tem pessoas que você fala, mas parece ser tão bom, e de repente não é. Mas grande parte desses que querem vender uma casa para mim, eu percebo pela postura, pelo modo de falar, aquele que tem ganância da venda. Tem uns que falam, nossa, se você me mandou o documento agora, tal, não sei o que, eu falo, calma, não é assim, é uma casa que eu tô vendo, eu não tô comprando um sorvete, né, tem que ir com calma. Não, mas é que você pode perder a oportunidade. Eu falo, não, mas perder a oportunidade do que eu vou perder, gente? Eu tô morando na minha casa, eu não tô com pressa. Eu não tenho oportunidade nenhuma perdida lá fora. A minha oportunidade já fiz, a minha casa, eu só tô querendo encontrar uma outra. E isso vai ser com o tempo, devagar, aonde aparecer, eu vou ver se é igual, melhor daquilo que eu tenho, porque eu também não vou deixar de ter o meu conforto como eu tenho, para entrar numa casa aí que eu tenho que reformar ela toda, que eu tenho que mexer nela toda. Não tenho mais idade nem saúde para isso. Então você vê a postura de profissionais, aqueles que trabalham com amor, com carinho e dedicação ao cliente, como eu também vi a minha vida inteira professores que se dedicavam a alunos e professores que estavam ali já, né, na sala de aula com um computadorzinho no colo, porque na época não era celular, era computador, colocava o computadorzinho no colo ali e ficava escolhendo o creme durante a aula. Começamos com a história da revista Avon. Vocês lembram dessa revistinha? Nem sei se existe, mas eu acho que existe. Começamos com isso daí. Entrava a revistinha Avon para dentro da escola, a professora enchia a lousa e ficava olhando a revistinha da Avon. Quantas vezes o meu filho chegava em casa e falava, mãe, a minha lousa hoje estava lotada, segunda série ele estava na fase da alfabetização. Ah, mas por que a lousa estava cheia? A professora deu muita lição, explicou tudo. Não, ela ficou sentada lendo revista de Avon lá, mãe. Aí ela encheu a lousa para a gente ficar quieto. Então assim, começou com a revista da Avon,
Depois a gente foi para computador, levavam laptop para a sala de aula, para poder ficar escolhendo produto na sala de aula, levavam, agora, quando eu estava para me aposentar, celular. Não que a gente vai ficar 8 horas numa sala de aula, ninguém é santo. Eu não estou aqui para falar que o professor tem que ser santo, que ele não tem que ter comunicação com o mundo externo enquanto ele está no serviço dele. Mas assim, eu tinha meus momentos que eu olhava o celular, respondia mensagem, dava bom dia para todo mundo, como eu dou até hoje, mas fazia aquilo ali, dava meu bom dia e ia trabalhar. Depois eu olhava de novo os bom dia que tinham sido respondidos, respondia outra vez. Se tivesse algum pepino da casa para resolver, era pelo celular que eu resolvia. Então, não tinha como ficar trancado 8 horas numa sala de aula e não mexer no celular. É praticamente impossível. Isso o professor não consegue, porque senão o que a gente vai fazer? Né? Nós estamos presos. Se a gente não resolver pelo celular os pepinos, não tem como resolver lá fora, porque não tem horário para isso. Mas tinha professor que não fazia isso. Tinha professor que fazia de tudo. Vocês podem imaginar, coisa que eu não preciso nem falar. Então, e os alunos ali. Então, é caráter, não é profissional, é caráter. Né? O policial ganhou fama aí de ser coxinha, porque para comer. Tem policial que para comer, porque realmente está com fome. São 8, 12 horas de serviço, às vezes puxado ali, porque se pega uma... Não, são 12, não são 8, são 12, 12 por 36. Então, se pega a ocorrência mais puxada que vai para a delegacia, passa dessas 12 horas, né? E aí o cara precisa se alimentar. Ele tem que parar para comer em algum lugar. Onde que ele vai comer? Vai esquentar a marmita onde? Na rua? Tem jeito. Aí agora tem outros que não. Tem outros que não podem ver um barzinho, uma padaria, uma pizzaria, um restaurante. Que aonde tiver comércio ele vai parando. Oi, tudo bem? Tudo bem? Então, e vai comendo. Tem gente de tudo que é tipo. Aí não é profissão, é caráter. E os gananciosos são aqueles que trabalham o teu tempo de serviço e mais outro tempo, que é o famoso bico, né? Tanto de polícia, como na área da saúde, na área da educação, todos têm isso. Trabalham o seu horário e mais outro horário, que é a ganância, é a busca pela riqueza, que nunca vai chegar. Porque quanto mais você ganha, mais você gasta. O problema do brasileiro não é o salário baixo. O problema do brasileiro é não saber planejar os seus gastos. Vocês veem por aí, no Japão, o cara se mata de trabalhar e em pouco tempo ele consegue adquirir riqueza. Eu vejo venezuelanos, argentinos, bolivianos chegando pro lado de cá. E eles mal chegam, dentro de 2, 3 meses, já tem casa, já está pagando a sua casa, já está pagando carro, já estabeleceu um comércio. Tem prosperidade o brasileiro, não por quê? Tem um pouco de ganância, que trabalha demais, tal? Tem, lógico que tem, mas tem também planejamento. Então, quando a gente tem o planejamento, a gente não precisa viver da ganância. Quando a gente tem a consciência do que ganha, a gente consegue viver bem com o que ganha, não precisa se ganhar muito. Precisa se planejar com o que tem e ser feliz. Meu pai sempre falava para mim assim, às vezes é melhor a gente viver embaixo de uma ponte feliz do que ter um castelo e ser infeliz. Porque o que vale não é o lugar, é a pessoa que está com você, é a família que você adquiriu. O bem maior que nós temos é a nossa família, é a convivência com as pessoas que nós temos em volta. Às vezes a família não é consanguínea, às vezes a família é uma família que nós chegamos aqui, adotamos, como se fosse um filho, como se fosse uma mãe, como se fosse um irmão. Mas não deixa de ser pessoas da nossa convivência que são valorosas. E se você não cuida dessas pessoas em torno de você, você perde. E quando você se sente sozinho, quando você se sente isolado das pessoas, aí você vai dar valor. Quantas pessoas vocês conhecem que quando termina relacionamento, aquele que pecou mais no relacionamento, que errou mais, ele corre lá e fala para a pessoa, pô, desculpa, você é muito legal comigo, eu é que falhei. Agora eu sei o que foi que eu errei. Agora eu tenho maturidade para a gente voltar. Quantos relacionamentos não ficam nessa? De vai e volta, vai e volta. Gente que não consegue terminar definitivo,
Porque quando termina, se arrepende. Aí quer fazer um recordar e viver. Aí quer tentar de novo. Porque se arrependeu de não ter dado valor. Não é que as pessoas são para ser idolatradas. Só aquela pessoa tá certa. Não, no relacionamento, como eu falei aqui ontem, tem os dois lados. Toda moeda tem os dois lados. Todo mundo erra. Mas tem aquele que erra mais. Tem aquele que pisa mais na bola. E geralmente é o que mais fica arrependido. Porque o que deu não perdeu nada. O que fez o melhor para o outro não perdeu nada. Perdeu aquela pessoa que não estava te valorizando, então você não perdeu nada. Agora, aquela pessoa que não valorizou, perdeu tudo. Porque aonde é que ela vai encontrar alguém que faça por ela o que você fez? Difícil. Quando alguém se dedica ao outro, é porque ele ama. Aí eu escutei um cara falar um negócio esses dias, vivendo e aprendendo. Agora eu tô começando a aprender isso aí. Você não tem que gostar de uma pessoa, né, e fazer tudo por ela, porque você gosta dela. É um pouco egoísta pensar assim, eu fiquei refletindo. Mas, na verdade, ele tem razão. Você tem que gostar de uma pessoa pelo que ela faz para você. O que ela representa para você. Gostar de uma pessoa porque você gosta dela, você vai se dedicar a ela, mas e ela a você? Aí por isso que alguns relacionamentos não encaixam. Porque você se dedica tanto, né? Você quer tanto aquela pessoa. Ela é o ouro mais precioso da sua vida. Mas ela não te dá retorno. E aí ela te faz sofrer. E o que você gosta dela se ela te faz sofrer? Então você tem que gostar da pessoa quando ela te faz bem. Quando ela reconhece que você é um tesouro. Quando ela trata você bem. Aí você deve gostar. Por que o cachorro gosta da gente? Eu não tinha parado para pensar nisso. O cachorro gosta da gente porque a gente trata ele bem. Porque a gente dá comida, dá morada, dá água, dá carinho. Então você pode brigar com ele pra caramba, mas ele gosta de você porque você é o cara que cuida dele. Então ele não gosta de você porque você é loiro, alto, de olhos azuis, grande, baixo, gordo, magro. O cachorro não escolhe isso. Ele te trata bem porque você trata bem ele. Agora trata a mão no cachorro para você ver. Não dá água, comida. Judia do cachorro para você ver. Abriu a porta, ó, ele vaza. Que ele tá nem aí. Ele não é apegado. Ele só é apegado ao dono e como é se ele é tratado bem. Não é que a gente é cachorro, tá, gente? Mas é um exemplo que o cachorro dá. Tá aí pra gente aprender. A gente tem que valorizar primeiro a nós. Depois o outro. A ganância, ela não deixa a gente valorizar nada, nem ninguém. A gente nunca tá contente. A pessoa gananciosa nunca tá contente. Por isso que eu falo, eu trabalhei muito, eu deixei o ouro dentro de casa, meu filho, né, que era como que eu posso falar? A parte mais de valor que eu tinha, né, o meu ouro era meu filho. Para poder trabalhar, não por ganância, mas por necessidade. Eu tinha que arcar com as coisas da casa. Mas tem pessoas que largam o filho, que largam a família pela ganância. Eu trabalhei junto com a Polícia Militar muitos anos. Acho que bem uns 20 anos aí. Nesse tempo que eu fiquei trabalhando com a Polícia Militar, eu entrei em quartéis, eu tive contato com policiais que se desdobravam entre serviço e bico. Eles quase não viam suas famílias. Eles não acompanharam a gravidez das suas esposas, eles não acompanharam a morte dos seus pais, eles não acompanharam a construção da sua casa, eles não tiveram gosto de sentir o gosto de tudo aquilo que eles conseguiram no decorrer das suas vidas. Eles não tinham tempo. E era de forma gananciosa, não era uma forma de necessidade, era ganância. Só que você não consegue chegar na pessoa e falar, você tem ganância. Porque a pessoa vai vir com a primeira palavra, não, é necessidade, eu ganho pouco. Vai lá sustentar 3 bocas para você ver. E eu falava, em casa são 3 bocas e a gente sustenta.
Tá certo que uma foi por pouco tempo, né? Meu marido morreu já tem 18 anos, mas ainda assim, o padrão de vida não seria muito diferente, porque eu lido com o meu salário e o dele. Aqui em casa vive cheio de gente sempre tomando café comigo, almoçando comigo. Eu tô sempre pagando café, almoço, ou seja, seriam o almoço do dia a dia com uma terceira pessoa. A conta de água e de luz não ia alterar muita coisa. Então eu tenho ideia que uma casa com 3 pessoas dá para viver bem, com um salário de 2 pessoas, tranquilo, sem bico, sem nada. Mas tem gente que vai além. Se você está numa obra, numa necessidade de doença, uma correria, né, para fazer o tratamento de uma pessoa, até aí tudo bem. Mas tem gente que vai muito, muito além disso. Eu já usei exemplos aqui do ex, até não querer mais do último namorado, mas o último também era desse jeito. Era 7 horas da manhã, o telefone tocava, era 11 horas da noite, o telefone tocava. E não podia falar que era trabalho. Que a pessoa queria estar trabalhando, trabalhando, e deixou de dar valor na primeira família, deixou de dar valor na outra mulher que ele arrumou, e me perdeu também. Perdeu por conta de não saber planejar, não saber se estabilizar, não saber valorizar o próximo, por ganância, por egoísmo. Então, é um defeito que vem de fábrica, todos nós temos, graças a Deus, esse eu tô livre. A ambição desmedida não faz parte do pacote de vício que eu possuo, mas tem pessoas que infelizmente faz parte do íntimo dela e ela nem percebe. Ela não consegue sair fora disso, porque ela vê como se fosse algo natural. Trabalhar demais, se dedicar demais lá fora, se dedicar de menos dentro de casa. Estar no meio de trabalho, 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 ou nem é trabalho. Às vezes a pessoa é ambiciosa em jogo, que é pior ainda. Esse tipo eu não gosto nem de falar muito não, porque eu tenho um problema sério lá na família, né? Mas a ambição por jogo, ela é doentia. Quem começa não para mais. É pior do que o uso de droga. Eu não sei o que acontece. Quem é viciado com jogo que não consegue sair. Olha, na época minha mãe era viciada em bingo. Teve aquelas correrias lá de fechar casas de bingo e tal. E eles conseguem quebrar a parede, fazer buraco, aonde vão lá o pessoal da prefeitura, sei lá, quem é que faz fiscalização disso, né? Eles vão lá e colocam concreto na porta para não entrar mais. Pois os viciados vão lá e quebram, entra por buraco, passa a noitada lá, depois tampa o buraco de novo para inglês ver. Eles têm essa moral. O vício pela ganância de ganhar, mas perde mais do que ganha. Tem outros que têm aquela ganância, aquela ambição da inveja. Ficam olhando para as pessoas e falam, um dia eu vou ter igual, um dia eu ainda vou ter melhor. Seja a mulher do próximo, seja o carro do próximo, a casa do próximo, o trabalho do próximo, o cargo do próximo. Essa questão da ambição desregrada em forma de vício é doentia. Essa tem que ser tratada. Essa de verdade. Não adianta você falar, não adianta ter uma religião, não adianta a família dar um apoio, falar, não, é passageiro, daqui a pouco. Não. Quando é assim, tem que ser tratado. E tratado com especialistas diversos, porque eu não acredito que só um remedinho de psiquiatra resolva. A pessoa, quando ela tem essa ambição ligada na inveja de querer o que é do outro, é doentio. E nós que somos espíritos sabemos que isso daí também acarreta mais uma outra coisa, a obsessão. Geralmente a pessoa que tem essa ambição desregrada, essa ganância toda, ela tá com trevas em volta. Precisa ser tratado também. Geralmente são inimigos do passado que estão ali induzindo ela ao precipício. Quanto mais ela tem, mais ela quer, mais besteira ela faz. E mais eles se comprazem com isso, de ver a derrota da pessoa. Então, para nós fica a mensagem do quê? Nós temos que ter os bens materiais? Sim, estamos na Terra.
Podemos usar, trocar, comprar, pagar? Lógico. Podemos trabalhar? Perfeito. É a lei do trabalho, está lá no Evangelho. Jesus mandou a gente trabalhar, não é para ser ocioso. Mas a gente tem que se planejar para conviver bem, ter tempo com as pessoas, com o nosso bem maior, com o nosso tesouro, que são as pessoas que fazem parte da nossa família, sejam consanguíneas ou sejam nossos amigos, que fazem parte de uma família também. Mas nós temos que ter isso na cabeça, que o nosso bem maior são as pessoas. É a nossa vida e as pessoas que estão conosco, não os bens materiais. Toda vez que eu faço uma faxina, eu sou muito acumuladora. Toda vez que eu vou fazer faxina, sai daqui de casa por baixo uns 5 sacos de 100 litros de lixo. De porcariada, que você vai juntando, juntando, juntando. Então, para vocês terem uma ideia, e isso porque eu não me considero uma pessoa totalmente materialista. Eu tenho essa parte espiritual bem definida. Mas eu acumulo um monte de coisa. Ai, que bonitinho isso daqui, vou guardar. Ai, que cheirosinho isso aqui, eu vou guardar. E vou guardando, vou guardando. Um monte de quinquilharia. Não é coisas preciosas que alguém olha e fala, ah, isso aí eu vou vender por uma boa grana. Não. Ei, ladrão, se entrar aqui em casa, coitado, vai passar raiva. Capaz dele deixar uma nota de 100 para mim. Mas eu tenho um monte de porcaria. Eu ganho um monte de coisa. Todos os presentinhos que eu ganho, eu guardo. Já começa por aí. Eu guardo foto. Eu guardo anotação. Eu faço diário, para vocês terem uma ideia. Então, pessoas assim sempre vivem, né? De lembranças e tal. Então, eu tenho muita coisa. Mas quando eu resolvo fazer faxina, sai. 5 sacos de 100 litros daqui. Porque aqueles momentos já foram. Fica guardado aqui agora. Não adianta mais eu querer ficar guardando na mão. Amanhã ou depois eu não vou estar aqui. Sabe o que vai acontecer? O que aconteceu com meu pai e com a minha mãe. No mesmo dia que eu saí do enterro, eu fui para a casa deles para limpar a casa deles. E tudo aquilo que eles tinham de valor, para mim, para o meu irmão, não tinha valor nenhum. Foi para o saco, foi doado. Então a gente fica guardando, guardando. Eu fui ver alguns apartamentos, só para encerrar, né? E nesses apartamentos a gente vê que os móveis não são mais largos. As mesas não são largas, os armários não são largos. É tudo umas tabuinhas fininhas assim. Aí coloca um enfeitinho bem pequenininho em cima, só para representar uma estante. De primeiro eu achei super, mega estranho, né? Depois eu falei, quer saber, eles têm razão. O lugar já é pequeno, né? Apartamento é apertamento. E ainda vai ficar com móvel grande lá dentro para não dar nem para passar? Não, o ideal não é viver para móvel mesmo. Aqui a gente vive para móvel. Tudo que eu vou limpar aqui em casa é grande. No apartamento, se for tudo pequenininho, você passa um pano rapidinho, pum, acabou. Você tem mais tempo para você. Não tá errado essa moçada que tá indo para apartamento. Tem gente que fala, Deus me livre, casa tão pequenininha, se der um espirro eu já fui para outro cômodo. É, mas tá certo. Tem uns que vivem em cápsula, né? No Japão, eu tava vendo lá uma reportagem, um vídeo, que tem pessoas que moram em apartamento cápsula. É praticamente tudo em pé. Já pensou? Então, nós estamos chegando no momento de desfazer da matéria mesmo, né? À medida que o espírito está evoluindo, eu acho que é essa a ideia. Acho não, tenho certeza. Quanto menos, é mais. E nós vamos chegar lá. É difícil desapegar. A gente foi criado no meio de um monte de coisa. Ixi, a minha avó tinha ferro de passar, que colocava carvão dentro. Lembram disso? Depois veio minha mãe com ferro a vapor. O meu não. O meu é ferro normal. Eu quase não passo roupa. Mas é isso, né? A gente vai desapegando. À medida que não tem tanta necessidade, o meu irmão nem ferro tem, pra vocês terem uma ideia. Então, o negócio é esse. É ir se desapegando. A moçada de hoje, eu creio que tá chegando numa fase melhor. Quem tá nascendo em apartamento e tal, já tá nascendo meio desprendido dessas coisas. Eu creio, né? Não sei. Eu creio. Mas a ideia é essa, é que a gente vá se desprendendo para cortar
esse vício do passado. Porque todos os vícios que nós carregamos, eles se tornam doença. Como eu falei, é doentio o vício, porque quem joga, joga por ambição. Eu quero ganhar, quero ganhar, quero ganhar. E depois vira uma doença. Quem tá correndo atrás de serviço daqui, dali, quando não arruma serviço, fica doente. Tem que ter dinheiro no bolso, tem que ter. Mas para que você quer dinheiro no bolso? Não, só para ter, pelo menos. Eu quero ter um carro, quero ter um carro, quero ter. Quando tem o carro, vai passear? Não, não, só quero ter o carro. Então não sabe aproveitar as coisas. É só pelo fato de ter. E nós não estamos aqui para ter. Nós estamos aqui para ser melhor. Bora lá.